Te trago da minha terra o que ela tem de melhor, um doce de bacuri, um curió cantador. Trago da minha cidade tudo que lá deixei, dentro do bolso à vontade, na mala o que sei. E eu sei tão pouco, menina, esse planeta azul, sei pro exemplo que o norte. Sou Raimundo Cunha, sou morador da comunidade de São Raimundo, que fica na Resex do Médio Juruá. Estou como representante da Mexara, que é uma associação de base lá da comunidade de São Raimundo, a qual eu pertenço. E hoje a gente está aqui no núcleo para Padre João Derix, né, com aproximadamente 78 jovens, onde a gente está fazendo a formação política para jovens lideranças do Médio Juruá. Uma demanda do território, colocada pelo território, a partir da necessidade que a gente viu de dar continuidade no trabalho de formação de lideranças, para quando as lideranças antigas passam esse bastão, a juventude do Médio Juruá está preparada para assumir e dar continuidade nessa história tão bonita que tem sido construída até aqui. E hoje a gente está justamente no terceiro módulo da formação, discutindo sobre políticas públicas, né? Que é um tema de suma importância, que desde então era totalmente desconhecido pela juventude do Médio Juruá, pela maioria deles. E hoje a gente está com palestrantes aqui que saíram de dentro do movimento sociais, como o Johnny Torquato e a Wanda Toto, né? Justamente discutindo essas questões, né? Entendendo o que é política pública, como se faz política pública, e as ferramentas, né, de incidência política para que a gente possa sempre estar correndo atrás e desenvolver essas políticas públicas aqui no Médio Juruá. Fauna, flora, grandes rios, preservar é o desafio, herança dos meus ancestrais. Essa terra, esse chão. Primeiro momento eu gostaria de reforçar a importância de estar participando desse terceiro módulo de formação da Juventude Extrativista do Médio Juruá. No dia de ontem, que foi o primeiro dia de encontro, nós falamos sobre conjuntura política e processo de mobilização social. Então foi muito importante fazer essa troca com a juventude do Médio Juruá, falando de como que esse processo da conjuntura política acontece a nível de país, mas sobretudo a nível territorial e local. Então, no dia de ontem, nós começamos exatamente falando sobre como se constrói, ou como se analisa, ou como se faz uma análise de conjuntura política, o que é uma conjuntura política, e para isso a gente também trabalhou a estrutura do Estado, a competência dos poderes, e depois a gente foi fazer com eles aí o diagnóstico sobre a conjuntura política a nível de país. No período da tarde nós falamos especificamente do processo de mobilização social e de como que os movimentos sociais no Brasil se organizam como uma pauta comum. E a partir desse período, então, nós fizemos aí uma divisão de grupos de trabalho onde eles puderam, na prática, exercitar a análise de conjuntura e trazer para um debate em discussão em grupo sobre como a juventude extrativista percebe, do Médio Juruá, percebe a conjuntura política no contexto comunitário. E pontos muito relevantes foram trazidos, como, por exemplo, a necessidade de a juventude estar mais mobilizada com a consciência política, participando de processos, dos espaços de participação e controle social, ocupando cargos na associação, ocupando os espaços de participação que são relevantes. E também a necessidade de trazer essa formação ou de ampliar essa formação para a comunidade, para que outros jovens extrativistas e também os comunitários como um todo consigam ter uma compreensão daquilo que vem sendo trabalhado aqui.
Eu me chamo Wanda, eu sou uma mulher indígena pertencente ao povo Witoto. Eu estou como diretora do Instituto Witoto, que é uma organização liderada por mulheres Witoto aqui no estado do Amazonas. Eu fui convidada para estar aqui no MED Juruá, num processo de formação política para jovens, que me deixou extremamente feliz pelo convite, porque eu tenho feito uma caminhada política tentando mobilizar nossos territórios, nossas mulheres, nossos jovens, para que possam entender e compreender a importância dos processos políticos na garantia dos nossos direitos, na manutenção dos nossos territórios. E aqui eu me deparo com uma região com um processo de organização muito importante, muito forte, e os jovens desse território que me acolheram aqui nessa região, nessa formação, trouxeram uma perspectiva de empoderamento, de conhecimento dos seus territórios, buscando entender os desafios. E eu participei do segundo dia com uma perspectiva de políticas públicas e incidências políticas, né? Como nós, enquanto ribeirinhos, comunidades extrativistas, quilombolas, indígenas, como que a gente se organiza para incidir sobre as políticas públicas para fortalecimento dos nossos territórios. Eu trouxe muito a minha perspectiva dessa caminhada política que eu tenho feito enquanto uma mulher indígena, trouxe as experiências, os desafios e os espaços que nós estamos construindo para a reivindicação dos nossos direitos. Como que a gente se organiza no nosso território para reivindicar a melhoria das políticas públicas de educação, como que a gente luta coletivamente para que a saúde melhore nos nossos territórios, como que a gente olha para a vida da juventude e a gente garante qualidade de vida para ele nos nossos territórios, para que eles não migrem para a cidade, para que eles tenham condição de desenvolver uma educação, fazer universidades aqui nos nossos territórios também. Então eu trouxe também a necessidade de eles olharem para o potencial que eles têm de liderança dentro desse território e que eles possam pensar estratégia de como eleger seus vereadores, de como eleger seus deputados, os seus representantes nesse espaço político que nós precisamos ter nossas representações para ampliar os nossos direitos, para ampliar as políticas públicas para o território. Olá, eu sou o Renato Rocha, eu trabalho numa organização indigenista da sociedade civil chamada OPAN, Operação Amazônia Nativa. Eu recebi esse convite para participar desse curso de formação política dos jovens do Médio Juruá com bastante alegria, né? Foi uma indicação do Fórum Território Médio Juruá para que eu estivesse aqui falando mais especificamente sobre salvaguardas socioambientais, principalmente por conta de algumas ameaças que têm avançado no Médio Juruá recentemente, principalmente as ameaças do garimpo ilegal, que inclusive foram aí amplamente divulgadas, né, pela imprensa nacional e internacional. Nesse debate de salvaguardas, a gente falou bastante sobre direito à consulta e consentimento livre, prévio informado. Esse é um direito, né, que é garantido às populações tradicionais, aos povos indígenas, tanto pelas leis nacionais, pela Constituição Federal do Brasil, quanto também por tratados internacionais, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né, que garante que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, sejam consultadas em relação a qualquer medida, né, do Estado brasileiro, qualquer medida administrativa ou qualquer medida legislativa que possa afetar a vida desses povos, né, e dessas comunidades e populações tradicionais. Então, a proposta dessa participação foi justamente falar sobre esse tema, né? Eu acho que foi um momento bastante rico. A juventude do Médio Juruá sempre foi bastante engajada, né, no movimento social, na luta pela defesa dos direitos. Esse foi um espaço, então, para que a juventude possa, né, ampliar o conhecimento sobre esse direito, e também virão outros momentos, que são outras oficinas informativas sobre o direito à consulta, para que as comunidades possam, enfim, dar seguimento na elaboração de um protocolo de consulta que possa protegê-las das ameaças que têm se apresentado mais recentemente ao território.
eu sou David Franklin, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e eu fui instrutor do terceiro dia do curso de Formação Política da Juventude, onde a gente abordou o tema políticas públicas e construção de leis que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente falou sobre o sistema político, sobre democracia, sobre república, sobre a pirâmide de Kelsen, para a gente entender o papel e a importância da Constituição Federal, né, como protagonista e carta magna da legislação brasileira. A gente pôde construir com os jovens propostas de lei que venham intervir e melhorar a qualidade de vida do território médio Juruá, ensinar a eles qual é o papel do parlamentar, como fazer incidência política e como construir aquilo que a gente tem como sonho em realidade por meio das leis, né? O foco desse encontro é justamente a gente mudar o significado da política para os jovens do território médio Juruá e para que a gente planeje a inserção política, né, tanto dentro das esferas de poder, né, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, como as próprias organizações que compõem o território do médio Juruá, né? Como esses jovens podem estar se inserindo nas diretorias e construindo as políticas públicas que já ocorrem dentro do território médio Juruá. A juventude médio Juruá, ela tem uma expressividade muito grande, né? Esse território que já teve inúmeras conquistas vai ter ainda mais, porque a juventude tem muita força, tem muita coragem, tem muita fé, tem muita audácia, e eu tenho certeza que os quadros das organizações, os quadros dos agentes públicos do território serão renovados por essa juventude que quer ainda mais, que tem sede de justiça, tem sede de conquista e tem sede de desenvolvimento para esta terra.